Antes de mais, já tens os óculos para ver o eclipse? Ainda não. Opa! Então, Ainda não, mas é de arranjar. É de arranjar, até porque vou estar. Nós vamos fazer uma emissão especial. Vamos para o MAT, aqui em Lisboa. E eu vou estar lá com o Ricardo Conceição, portanto, isso tem que arranjar. Mas tenho ainda uma semana, não é? Quase uma semana. Ora bem, mas eu estou com alguma expectativa, sim. porque de facto nunca vi um eclipse tão de perto, não é? Não, eu ainda andei a ver se estava para dar um saltinho a Rio de Honor ou Guadramil, mas nem se Lá pode. na ponta norte, na ponta norte. leste de Portugal. Sabes, eu uma vez agora. Onde o eclipse é visível a 100%. Exatamente, onde o eclipse é visível a 100%, é mesmo a pontinha do país, e eu a primeira vez que lá fui, que foi há mais de 40 anos, na altura tinha um Renault 4 e meti-me com os filhos tudo por uma estrada de terra que ligava as duas povoações, e quem ia comigo no carro jurava que já estávamos em Espanha, mas não, acho que andámos ali sempre juntinho à fronteira e chegámos a Guadramil nessa altura. Bem, mas fora este detalhe, de facto é uma coisa, digamos, é natural que as pessoas estejam excitadas e, portanto, ansiosas, com alguma expectativa, porque este eclipse é algo que atrai a atenção do ser humano desde há muito tempo, não é? Desde há muito tempo. Eu estive à procura e os registros não sei se cheguei ao fim, se há coisas mais antigas, mas os mais antigos o mais antigo que eu vi registro é um que terá ocorrido a 22 de outubro de 2137 a.C., portanto, teria sido visível na China, e o imperador Zhong Kang mandou matar os seus astrónomos, eu nem sei bem como é que isto se lê, um era O e outro era Si, uma coisa assim do género, porque não previram o eclipse, coisa que naturalmente devia ser difícil naquela altura, mesmo na China, mesmo com astrónomos na corte, devia ser difícil. Depois, aquilo mais para os nossos lados, mais com influência da nossa cultura, teremos um eclipse a 3 de maio de 1375, enfim, aqui há dúvidas se será esse ou será um de 5 de março de 1223, ambos antes de Cristo, e registados em Ugarit, que fica na Síria, e portanto estará, digamos, ou melhor, foi uma placa encontrada em Ugarit, uma placa daquelas, e portanto terá sido, enfim, Babilónia, Síria, hititas, não sei dizer quem é que registou esse. Agora, nós temos de facto muita indicação de que os eclipses podem chegar a ter influência na história. Portanto, como eu disse, os babilónios terão sido os primeiros a estudá-los e a tentar prever a sua ocorrência. Na altura, o máximo que eles podiam prever era, quer dizer, registros ao longo de muitos tempos e perceber que há uma espécie de período de retorno, 18 anos. Quer dizer, não quer dizer que só haja eclipses de 18 em 18 anos e que passem sempre pelo mesmo sítio, mas há uma certa regularidade. E, portanto, 18 anos, 11 dias e 8 horas, não é? Exatamente. O chamado ciclo de Saros. Exatamente. Pronto. Não quer dizer que isto... Mas, enfim, talvez fosse possível medir já no tempo dos babilónios. Apesar de eles não terem o conhecimento de como é que funcionavam os astros e essas coisas todas. Não sabiam que aquilo acontecia. Pronto. Depois nós temos algumas ideias, alguma ideia de que como é que em alguns momentos eclipses podem ter influenciado ou não acontecimentos históricos. Por exemplo, há um que é muito interessante, porque, digamos, quem é o pai da história? O Heródoto. O Heródoto era um senhor que nasceu ali numa cidade que hoje em dia é muito conhecida por razões turísticas. Hoje chama-se Bodrum, na Turquia. No tempo de Heródoto chamava-se Halicarnassos, e ele escreveu as histórias. Basicamente é uma história das guerras entre os persas e os gregos, mas ele aí conta mais coisas e conta que terá havido uma batalha que estava a decorrer entre os medos e os lídios na zona precisamente na Ásia Menor, e que um filósofo chamado Tales de Miletos. Miletos é um sítio que ainda existe ainda pode ser visitado, as suas ruínas na Ásia Menor, que teriam parado uma batalha
e de cada um para o seu lado quando aquilo aconteceu. Acharam que aquilo tinha um valor místico qualquer. Heródoto falou o eclipse. O eclipse, claro, o eclipse. Heródoto ainda falou de um outro, que é numa das expedições persas contra os gregos, portanto, algo que terá acontecido em 478 a.C., houve um eclipse do Sol, nesta altura, que terá sido visto pelo Xerxes, que era digamos, o imperador persa a caminho da Grécia. E há mais recado errado. Até naquela famosa obra do Tucídides também há referências a um eclipse. Agora, eu gosto mais, em termos de efeito ou de consequências, nesta época recuada, é um outro que não é solar, é lunar. É lunar e é o que foi visto pelo exército de Alexandre o Grande antes da Batalha de Gaugomela. A Batalha de Gaugomela é uma das batalhas mais fascinantes e, porventura, mais importantes da história antiga. É a batalha final entre o Alexandre e Dário III, o rei da Pérsia. Portanto, o Alexandre venceu várias batalhas e depois a seguir derrotou o Shah da Pérsia e foi por ali adentro até à Índia e até ao Afeganistão. Mas aquilo gerou primeiro o pânico nas tropas do Alexandre e depois foi transformado, ele era sobretudo um líder de homens, não é? Foi transformado numa espécie de previsão de um grande sucesso, como veio a acontecer. Eu digo que isto é do tempo antigo. Do tempo menos antigo, há um outro que eu acho que porventura tem um reflexo na cultura popular muito interessante. O reflexo da cultura popular que eu gosto, até porque foi uma das primeiras vezes que tive assim, miúdo ainda, olhei para o que podia ser um eclipse, é a aventura do Tintin nos Andes. A aventura do Tintin nos Andes, em que, enfim, quem não conhece esse álbum do Tintin, aliás, acho que são dois, a história são dois álbuns, ele é feito prisioneiro pelos Incas, que estariam lá num sítio remoto, que ninguém tinha descoberto ainda, não é? Foi feito prisioneiro, vão ser sacrificados, não é? Ele e o capitão Haddock, e estão presos, e o Tintin encontra um recorte de jornal que dizia que havia um eclipse. E então, como a única coisa que eles tinham era a possibilidade de escolher o dia da execução e a hora, o Tintin escolhe aquele dia e aquela hora, e depois dá a entender que ele domina o Sol os Incas adoravam o Sol, dá a entender que adorava o Sol e, portanto, de repente salva. Já está mesmo amarradinho ao poste. Já está, exatamente. Portanto, tudo aquilo E começa a mandar no Sol. Bem, só que há um episódio parecido com este, uns séculos antes, também na América, e também com alguém que estava muito aflito quase a acontecer, mas que, enfim, não foi ler um jornal, não havia altura de jornais, foi ler umas tabelas que tinha trazido no seu barco. Estou a falar de Cristóvão Colombo. Na sua quarta viagem, no regresso de volta à Espanha, não é? A Península Ibérica, ele vai a Ribeiros à Jamaica e depois os barcos não conseguem sair, começa a ficar lá muito tempo e os nativos começam a não achar graça nenhuma e aquilo começa a dar para o torto e se os espanhóis tinham pólvora e capacidades militares que os nativos não tinham, a diferença era tão grande que ele estava a ver que aquilo ia acabar mal. E então ele usa o eclipse para, de alguma forma, transmitir a ideia aos nativos que é uma espécie de semideus, ou Deus mesmo. E pronto, safa-se. Bem, isto em termos de histórias, enfim, com alguma influência histórica. O que é que teria acontecido se o Colombo não tivesse regressado da sua quarta viagem? Não creio que nada de especial, os espanhóis já estavam a dominar a América. No que diz respeito à parte mais científica, há imensas coisas, vamos se calhar falar mais delas, mas há uma que a meu ver, destaca-se todas as outras. E tem um pezinho em Portugal, ou melhor, tem um pezinho no Portugal de há um século. Portanto, nós até, aliás, fizemos na altura, quando fez 100 anos, estamos a falar de 2019, portanto, algo que aconteceu em 1919. Quem procura aqui no Observador encontra um grande texto, um texto bastante longo e muito bem feito, sobre a expedição de 1919 à Ilha do Príncipe. Portanto, São Tomé e Príncipe, ali no Equador. Portanto, e houve uma expedição, na casa da Ilha do Príncipe,
organizada por um senhor, deixa-me ver se eu não me engano no nome dele, agora não estou aqui com... Eddington, estão aqui os cientistas, não me enganam. Não me enganam nestas coisas. Bem, Eddington, para quê? Porque na altura, pouco tempo antes, e repara, estamos a sair da Primeira Guerra Mundial, pouco tempo antes, o Einstein tinha feito o desenvolvimento da sua teoria da relatividade. E era na altura, uma coisa que levantou imensas dúvidas. Portanto, o espaço-tempo, por aí adiante. E uma das coisas que foi necessário provar era saber se esse espaço-tempo poderia ser curvo, no sentido em que um raio de luz curvaria em função da gravidade. E para isso, a experiência, ou melhor, a demonstração que procurou ser feita foi, uma vez que que a Lua vai tapar o Sol, nós talvez consigamos ver, no momento em que fica tudo escuro, estrelas que ficariam tapadas pelo Sol, mas que, se a teoria de Einstein for verdadeira, o raio, digamos, a luz dessas estrelas fará uma espécie de pequena curva para contornar o Sol e chegará aos nossos aparelhos, até nós. E foi isso que foi demonstrado precisamente nessa expedição ao Príncipe. Houve uma outra ao norte do Brasil, mas não correu tão bem porque o céu não estava tão limpo. Portanto, isso foi, quer dizer, Einstein verdadeiramente torna-se estrela mundial depois dessa experiência. Evidente que ele tinha a teoria era verdadeira e é um momento muito, muito, muito relevante. Agora vamos falar depois um pouco disso com quem sabe muito mais, o que é que nós ainda hoje podemos descobrir a partir da observação de um eclipse, porque isto, além de nos fascinar as pessoas, de impressionar, de ter muitas explicações, quando nós não sabíamos porque é que aquilo acontecia, nós, a humanidade, não sabia porque é que acontecia, é estudado há muito tempo, há muitos séculos, permitiu muitos avanços, até um avanço curioso que de alguma forma foi, não sei se foi a primeira vez, mas foi aqui também em Portugal, foi num outro eclipse, que é um eclipse de 1912, que é visto, nomeadamente em Ovar, e uma das observações feitas por um professor de Coimbra permite perceber, Francisco da Costa Lobo, ele observa aquilo e depois tiram-se muitas fotografias, faz o primeiro filme e ele tem a percepção de que a Lua é achatada nos polos, coisa que não foi logo aceita, mas hoje já sabemos que há trabalhos recentes sobre isso, que há mesmo um pequeno achatamento dos polos da Lua. Agora, o que é que nós hoje ainda falta descobrir? Há sempre muita coisa para descobrir, apesar de nós termos, digamos, eclipses artificiais possíveis de ver através dos satélites e outros mecanismos. Há muita coisa que ainda está por descobrir. Hoje vamos, neste eclipse, além de termos todo a parafernália dos cientistas, há também uma coisa que pode também acaba sempre por ajudar. Vai haver milhões de pessoas a tirar fotografias, que é uma coisa que nestes eclipses antigos não acontecia, não é? Portanto, isto ajuda sempre. Há umas dúvidas, há coisas que vão ser estudadas, mas eu creio que não vai acontecer, não vai acontecer mesmo, algo que foi uma das formas mais inventivas de tentar encontrar explicações, registros científicos novos, que foi, em 1973, houve uma expedição muito particular com o objetivo de... quer dizer, um eclipse, nós não temos bem noção, dura muito pouco tempo. No máximo 7 minutos e meio. E muitos deles duram menos tempo. Portanto, o tempo de observação é super concentrado. E então, houve alguém que se lembrou, em 1973, dizer assim, nós estamos a construir um avião novo que é capaz de viajar à velocidade do eclipse. Porque a sombra viaja a 2.200 km por hora, quer dizer, passa por nós muito depressa, não é? Quer dizer, como é uma sombra, não é uma coisa que faça vento, mas passa por nós muito depressa. Como é que podemos pôr um objeto a voar por baixo da sombra de forma a acompanhar? E na altura estava quase pronto, mas ainda não tinha entrado em operação comercial,
um avião que depois se tornaria muito famoso e terminaria tragicamente, que é o Concorde. E estes cientistas conseguiram convencer, não os ingleses, mas os franceses, aquilo era um projeto franco-britânico, a adaptar um Concorde, abrindo uns buracos, umas janelas no teto do Concorde, para instalar ali uns aparelhos e durante, em vez de 7 minutos, 70 minutos, 72 minutos, seguirem o Concorde a passar portanto, sobre a África. Portanto, o avião Concorde voou sobre a África, mas ao que eu pude ver, não parece ter havido grande avanço científico com essas observações, mas, enfim, apesar de aquilo ter algumas vantagens, designadamente a observação foi feita numa zona da atmosfera mais alta e, portanto, com menos interferências, em princípio. Mas sei lá como for, é uma coisa bastante engenhosa e eu por acaso tive a felicidade de uma vez poder voar no Concorde, e o Concorde era um charutinho pequeniníssimo, quer dizer, aquilo mal cabiam lá 2 pessoas de cada lado do corredor, aquilo era mesmo uma coisinha muito pequenina, não é? Mas pronto, também serviu para esta experiência, o que mostra que nós, quando procuramos, quer dizer, nós, a humanidade, na humanidade os cientistas procuram fazer avançar o conhecimento, uma das coisas mais estimulantes é a inventividade, conseguir inventar para conseguir coisas novas. Portanto, olha, deixo isto como ponto de partida. Nós, se tivermos tempo, ainda devemos de falar do alinhamento de planetas e das Perseides, é para ocupar o dia bem, não é? Quem estiver a olhar para o céu, ter mais coisas para ver nesse dia, mesmo quem não puder ir a Rio de Honor e Guadrimil, pode pelo menos tirar partido de outros fenómenos astronómicos. Muito bem.